Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Pai do Senhor para os irmãos, para todos os jovens, para todos os irmãos da igreja, da Assembleia de Deus em Patos. Pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, estamos agora encerrando, dando início ao encerramento da nossa campanha de oração, que hoje, desde às 7 horas da manhã, nós estamos de joelho, cada um nos seus horários, outros trabalhando para que esse encerramento aconteça, para que a mídia possa chegar até a sua casa. Peço permissão para entrar na sua casa, pela misericórdia de Deus, entendendo que a grandeza de Deus repousa sobre nossas vidas, sabendo que só Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ao longo da nossa transmissão tivemos alguns transtornos de transmissão, mas tudo aconteceu para a honra e glória do nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Rosildo Ferreira por ter permitido fazermos esse trabalho, agradecer toda a igreja que nos apoiou durante esse dia, que nos ancorou durante esse dia. Amém? Então pedimos que Deus possa abençoar vocês cada vez mais, e essa noite vamos fazer o encerramento, começar orando a Deus, fazendo oração antes de ministrar sobre vocês uma palavra, ministrar sobre vocês algo da parte de Deus. Senhor Deus, eterno Mestre Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, porque agora, na Tua presença, eu entrego essa campanha que foi feita hoje durante o dia, em que os jovens, Senhor, as dirigentes, os coordenadores de setor, os demais irmãos, Deus, ancoraram esse trabalho, estiveram, Deus, na presença do Senhor, Deus eterno, ministrando sobre nós, ministrando pela Tua palavra, e que nós pedimos, Deus, que galardoe cada um e faça crescer, e traga, Deus eterno, a Tua presença sobre nossas vidas, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Em Ti, Pai, são benditas todas as famílias da terra, então abençoa nosso povo, Pai, essa noite, meu Mestre. É o que eu te agradeço e te peço por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a gente vai trazer sobre vós uma palavra da parte de Deus, buscando que possamos chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Não sei se eu vou alcançar aquilo que Deus quer que nós venhamos a alcançar. Eu quero começar lendo com você um texto de Gênesis, da parte de Deus, porque Deus é o que pode todas as coisas. Deus é o que faz todas as coisas. É aquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Então que a nossa vida ela possa ser ancorada diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra dele possa essa noite estar conosco para fazermos com que Deus tenha em nós a plenitude do seu Espírito Santo. E assim nós pedimos o direcionamento dele para essa palavra dessa noite. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Queria que você estivesse conosco, você que já está logado no canal da Almadep, repassa o link, passei o link para vocês, repassa o link para os demais irmãos, certo? Quero agradecer a todos os coordenadores, a toda a lista que estiveram conosco esse dia orando na presença de Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 17 diz assim: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. O texto base, amados irmãos, é um texto que se refere ao trabalhar de Deus na vida daqueles que creem. E eu ainda creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu ainda tento entender a plenitude de Deus no controle de todas as coisas. A grandeza de Deus repousa sobre a vida daqueles que temem a Ele, que vivem o propósito da palavra dEle. E essa noite nós encerramos uma campanha de oração. Eu não poderia deixar de ler textos diferentes que não nos tratassem sobre isso. E tivemos aqui um momento ímpar, mesmo Abraão passando, se você ver o texto anterior, mesmo Abraão passando alguns transtornos de personalidade, alguma queda na sua personalidade, nesse momento Deus restaura a vida de Abraão, já tinha restaurado a sua história, restaurado a sua vida, e restaura agora, meus amados irmãos, através da fé, a vida daqueles que estavam do seu lado. Então, quando nós vivemos
dentro da vontade de Deus, quando nós estamos buscando a vontade de Deus, Deus restaura não só a nossa vida, mas também daqueles que estão ao nosso lado. A bênção de Deus vem não só sobre nós, mas também sobre aqueles que estão sobre o nosso lado. E aquele rei, amados irmãos, que tinha, sua esposa era estéril, eles não conseguiam ter filhos. Naquele momento Deus restaura, meus amados irmãos, a vida deles, trazendo a ele a saúde física. E pela primeira vez na Bíblia, existe uma palavra que vem do hebraico, um termo hebraico, amados irmãos, que é Rafá. Rafá quer dizer sarar, curar, trazer de volta a saúde. Pela primeira vez na Bíblia se tem esse termo escrito. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele cita pela primeira vez essa indicação de Rafá, de cura. E essa noite eu quero ministrar para a sua vida, para profetizar para a sua vida. Deus ainda é Deus que cura. Muitas vezes Deus não vai fazer as coisas como a gente quer, não vai curar como a gente quer. Mas eu te aconselho a viver em Deus, a esperança que Ele ainda é o nosso Jeová Rafá. E quando Deus prometeu que faria algo diferente na vida de Abraão, Deus começou agora usando Abraão para outras pessoas. Quando Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que faço diferente, eu sou o Deus que consigo fazer na sua vida melhor. E essa noite, eu agradeço a Deus, porque Deus é aquele que conhece, que sabe todas as coisas. Ele conhece o teu pensamento. Muitas vezes nós precisamos de Deus, não é uma cura física apenas. Às vezes Deus até inverte os valores, Deus até faz diferente. Porque nós sempre estamos buscando achar, entender de Deus, meus amados irmãos, algo diferente. Deus até faz às vezes diferente, porque às vezes Deus traz a nós uma não saúde física, uma doença física para curar algo interior da gente. Porque nós vimos ontem a bênção espiritual, como funciona. O que mais Deus quer é que você tenha a sua alma sarada, que você viva a grandeza de Deus com a sua alma sarada. E essa noite nós estamos na plenitude de Deus, vivendo a grandeza de Deus, porque Deus continua o mesmo. E pela primeira vez você escuta Deus falando assim, eu sou o Deus que sara. E Abraão ministra a saúde para aquela família, e eles saíram abençoados. Eu quero continuar nessa linha de pensamento, meus amados irmãos, ainda no capítulo 15 de Êxodo, versículo 26, que diz assim, e se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Que você possa compreender, meus amados irmãos, amados jovens da Almadep, desse momento de encerramento dessa campanha, que você possa ter esse entendimento, que Deus é o Deus, o Senhor que te sara. E sara, ele começa sarando não só da forma estética, física, mas por dentro, principalmente por dentro. O texto de Êxodo 15 é o texto de um cântico de Moisés, e quando ele agradece a Deus, porque toda aquela etapa do deserto, aquela etapa do Egito já tinha vencido, e agora estava já na etapa do deserto, e Deus está falando com Moisés que é o mesmo Deus que lhe recrutou lá no deserto para ser o líder daquele povo, dizendo assim, eu sou com você. Eu sou o Deus que sara a tua vida. Eu sou o Deus que sou capaz de trazer a tua vida sarada. E essa noite você tem que compreender, Deus é o Deus que te sara. Mais uma vez, o termo Rafá está escrito. Rafá, alguns interpretam como Rafé, que é cura, que é salvação. Mas o que nós entendemos, amados irmãos, além desse termo do hebraico que fala da cura, às vezes nós estamos dentro de outra situação, que é um outro termo hebraico chamado de macalé, que é enfermidades. E para você compreender, Deus começa falando a Moisés assim, olha, se você viver ouvindo e atendendo a minha voz,
eu não colocarei sobre a sua vida nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E por que Deus faz questão de tratar a ele e dizer assim, não porém a enfermidade que pus sobre o Egito? Eu vou te explicar por quê, amados irmãos. Porque o Egito tiveram as enfermidades como castigo e punição pela desobediência. E Deus diz assim, se você viver em obediência, eu não vou fazer essa punição que eu fiz lá, como fiz lá no Egito. Então o grande segredo da nossa vida é viver na obediência do Senhor, é viver na plenitude de Deus. E Deus é o Deus que restaura a nossa vida, restaura a nossa situação, restaura a nossa história. Ele é o Deus que faz com que a nossa alma repouse na presença dele em santidade. E essa noite, através desse canal, eu agradeço a Deus por termos de Deus esse entendimento que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Que Deus é o Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Andando um pouco à frente, ainda na mesma linha de pensamento, o capítulo 8 de Deuteronômio, Deus vai continuar falando sobre isso, sobre a responsabilidade de vivermos na presença de Deus com a certeza que Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Eu não sei como é que está a sua vida, meus amados irmãos, meus ouvintes, não sei como é que está, por exemplo, a sua história, o seu coração agora, mas uma das dificuldades que nós temos é quando a dor que nós sentimos não é a dor física. Porque a dor física, eu posso ir à farmácia muitas vezes, comprar um analgésico, comprar um anti-inflamatório, comprar por receitas médicas, talvez um antibiótico e sarar a minha enfermidade. Mas algumas dores que existem na nossa vida são dores na alma. E a dor da alma ninguém sara, a não ser Deus. E aí você vai ver que Deus trata com Moisés com uma intimidade muito grande. Deus trata com Abraão quando fala para ele pela primeira vez que ia sarar aquelas enfermidades. Deus trata com Moisés assim, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Mas ele, antes de Deus dizer assim, eu sou o Deus que te sara, ele disse assim, se você viver na plenitude do meu Espírito, se você viver nas condições que eu tenho imposto para a sua vida. Porque às vezes nós queremos viver a nossa vida de todo jeito, de toda maneira, mas não entendemos que Deus quer algo novo da gente. Deus quer algo diferente da gente. E essa noite, eu sei que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Não foi em vão passarmos 12 horas do dia alternando entre pessoas e pessoas de joelhos para estarmos aqui agora falando sobre isso, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai intervir na sua causa. Deus vai intervir na sua história. Eu não sei como, mas Deus vai intervir na sua história. E eu peço a Deus que possamos concluir essa live, que tenhamos a condição de concluir na liberdade do Espírito Santo de Deus. Para que você compreenda até o fim como Deus tem trabalhado. Quando eu pulo para Deuteronômio, ainda falando Deus com Moisés, ainda trazendo Deus a exortação à memória dos benefícios de Deus, porque nós às vezes nós não vivemos os benefícios de Deus. Aliás, nós vivemos os benefícios de Deus, mas nós não propagamos os benefícios de Deus. É muito mais fácil, às vezes, nós queremos propagar aquilo que não foi benefício do que os próprios benefícios de Deus. Então, essa noite, amados irmãos, que você possa viver essa plenitude de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Exortação até memória em memória dos benefícios do Senhor. Versículo 17. E não digas no teu coração, a minha força é a fortaleza do meu braço, me adquirir esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a seus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Aí você vê Moisés mais uma vez, Deus falando a Moisés mais uma vez, e dizendo assim, olha Moisés,
para você compreender, para você entender que quem fez tudo isso fui eu. Que a mão poderosa que você tem aqui é a minha mão. Essa noite, amados ouvintes, entenda o que Deus está dizendo. Não diga que você venceu e prevaleceu pela sua força. Nós cometemos, às vezes, alguns erros que parece erro de neófitos, porque nós temos que crescer na fé, devemos deixar de ser neófitos na fé. Devemos amadurecer a nossa fé, ter uma fé real, uma fé amadurecida, meus amados irmãos. E por que eu te digo isso? Pelo seguinte, às vezes Deus promove em nossa vida algo tão grande, tão maravilhoso, e nós achamos que prevalecemos pela nossa força. Achamos que prevalecemos pelo conteúdo nosso. Às vezes Deus nos abre a porta e achamos que foi a nossa capacidade. Achamos que foi a nossa capacidade, mas não foi. Nós entendemos às vezes que Deus está fazendo algo e nós queremos que as coisas aconteçam do nosso modo e Deus quer fazer diferente. Não julgue-se. Às vezes nós somos mestres demais e servos de menos. Nós às vezes somos entendidos demais aos nossos próprios olhos, mas não estamos sendo entendidos aos olhos de Deus. Porque o maior entendimento é entender que foi Deus que fez todas as coisas. Que aonde eu tenho chegado pela plenitude da força de Deus. Aonde Deus te colocou, Deus também pode te tirar. E infelizmente nós não queremos ouvir palavras às vezes assim, mas é a verdade. Por isso que Deus diz assim, olha, não diga no seu coração, eu prevaleci pela minha força. Não diga no meu coração, eu prevaleci porque eu tinha força. Não é assim que funciona. Você prevaleceu, você vai prevalecer, você vai ser sarado pela força do Senhor, pelo Jeová Rafá, que é o Deus que te sara. Deus pode usar qualquer artifício para te dar a vitória, mas é Ele que te dá a vitória. E nesse encerramento da campanha de oração, eu quero que cada jovem entenda, compreenda, que Deus é o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. E é Ele que faz todas as coisas. A restauração não vem minha. A restauração não vem, às vezes nós estamos querendo que Deus faça algo diferente, mudando o líder que tá na direção, mas não vai acontecer. Deus vai acontecer, Ele vai mudar a nossa história, porque Ele é o Deus que faz. Deus não precisa de conselho. Pelo contrário. Isaías diz que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Então, às vezes, nós queremos prevalecer pela nossa força sem pedir o conselho de Deus. E essa noite, eu creio pela palavra do Senhor, que você vai ser sarado. Que Deus tem o poder de mudar a sua história. Que Deus tem o poder de entrar no mais íntimo do seu coração e fazer diferente. Medite bem. Mas quando Deus lhe der a vitória, quando Deus lhe escancarar as portas, que parece que estão fechadas. Se você acha que Deus travou as portas, se você acha que Deus assim, mas Deus estava tudo bem e agora as portas travaram, é o contrário. Pode estar travado aos seus olhos, mas Deus está apenas arrebentando o resto dos ferrolhos para lhe dar a vitória. Mas quando você receber a vitória, volte como um cântico de agradecimento e de reconhecimento, que foi a força do Senhor que fez tudo isso. Que foi a força do seu Deus que fez todas essas coisas. Porque sem Ele nós nada podemos. Aonde você está agora? Aonde você está? Se você cresceu, foi Deus que te trouxe. Se você regrediu, foi permissão de Deus. E Moisés, ele trata sobre isso, dizendo assim, mas porém, aí vem o grande segredo. Porque nós queremos ouvir todas as palavras de bênção de Deus, todas elas. Eu vou te abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer isso, ou fazer aquilo outro, todas as bênçãos nós queremos, toda sorte de bênçãos nós queremos ouvir de Deus. Mas às vezes não queremos ouvir de Deus o porém. Às vezes eu não quero ouvir de Deus o porém. E aí eu quero que você compreenda o que é esse porém de Deus. Meus amados irmãos, às vezes diz assim, porém, aí é a hora de você parar e pensar. É a hora de você refletir. Peço desculpa aos irmãos, eu tive que
reconectar a fonte aqui que estava desconectada. Amém? E aí vem o porém de Deus. Porém, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. E aí? Como é que ele quer dizer assim? Eu sou Deus que abençoa, eu sou Deus que está pronto para te abençoar, mas sou Deus que, se você se esquecer dos meus benefícios, você pode não se dar bem mais na frente. Essa noite, lembre-se dos benefícios de Deus. Lembre do que Deus tem feito para a sua vida. Cuidado no porém do Senhor. E às vezes nós não achamos que Deus não faz isso, porque nós confiamos tanto na bondade de Deus, mas a Bíblia manda considerar a sua bondade e a sua severidade. Então, meus jovens, amados irmãos, nessa noite, eu reconheço em Deus o poder de restaurar as nossas vidas. Então lembre, eu sou Jeová Rafa. Rafa é cura. Eu sou Deus que te sara. Eu sou Deus que te restaura. E Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua história. Durante esse dia nós passamos em momentos diferentes, cada um 30 minutos com Deus. Eu queria que você meditasse agora como é diferente, como é um dia diferente quando você passa, você tira um momento para passar 30 minutos de joelhos com Deus, conversando com Deus. Como a sua alma, ela limpa, parece aquela casa que estava cheia de poeira, que você vasculhou, varreu, que você passou o pano, que você enxugou, e agora ela dá outro ar. É assim como nós estamos na presença de Deus. E assim como Deus trabalhou na vida de Abraão, na vida de Moisés, quer trabalhar na sua vida. Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou e Ele quer fazer mais do que nós pedimos ou que pensamos. E aí nós entendemos que só precisamos viver na plenitude do seu Espírito Santo, dentro da sua vontade. Eu não sei se você crê, mas nós, quando estamos às vezes passando pelos nossos momentos mais difíceis, nós compreendemos que Deus é o Deus que nos sara. É o Deus que faz mais em nossas vidas. Essa noite, receba de Deus essa palavra. Pare para meditar. Pare para agradecer pelo que Deus tem proporcionado às suas vidas. Porque tudo vai passar. Mas essa palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Ela vai permanecer na sua vida para todo sempre. E aí, continuando, amados irmãos, nessa palavra, o versículo 20 diz assim, olha: como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. De novo, porém, de Deus. De novo, o nosso Deus. Eu quero que você compreenda o que acontece conosco quando nós deixamos os preceitos de Deus. Porque é muito fácil a gente olhar e achar que Deus sempre está pronto a nos defender. Mesmo nas nossas situações que nós não fazemos a vontade dEle. Deus está pronto, amados irmãos, a lhe dar o melhor, como Ele deu o melhor dele, seu Filho Jesus. Mas você tem que entender qual a sua postura diante de Deus. Esse dia eu estava pensando, eu não sei se você vai convir comigo, se você vai me alcançar. Eu estava pensando, quando às vezes, meus amados, jovens e irmãos, quando às vezes nós não paramos para ver o outro lado da tela, outro vetor da tela. Nós sempre estamos, às vezes, achando que Deus vai fazer ao nosso favor, quando às vezes nós não nos direcionamos em favor de Deus. Então busque a compreensão de que o porém de Deus, ele requer de nós uma vida de maior clareza, maior conteúdo diante dele. Porque a palavra do Senhor,
ela é uma palavra que vai ao nosso coração. Ele vai sarar o mais íntimo da nossa alma. Mas nós temos que viver essa plenitude de Deus. Então queremos, meus amados irmãos, compreender isso. Queremos, amados irmãos, compreender isso. Viva a plenitude de Deus. Viva a plenitude da presença do Senhor. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Nesse dia estamos encerrando a nossa campanha de oração. Estamos terminando a nossa campanha de oração. E buscamos que nós possamos viver esse momento de grandeza diante de Deus. Que possamos caminhar em direção a Deus. Caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para continuar, para nós já buscarmos encerrar, o capítulo 11 de Deuteronômio, ele nos traz uma palavra sobre os benefícios da obediência. Quanto é bom a gente compreender sobre os benefícios da obediência. De vivermos esse benefício de Deus numa obediência. Quando nós vivemos em obediência, nós temos vários benefícios. E aí, escrevendo Moisés, diz assim, olha, e será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você colocar no seu coração o desejo de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Se você voltar ao texto de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, quando trata lá no capítulo 15, se você observar o contexto geral do capítulo 15 de Êxodo, você vai ver o que estava acontecendo. Naquele momento, as águas amargas, as águas que eram amargas, meus amados irmãos, transformaram-se em doce. Transformaram em doce. E isso pela intervenção de Deus. Só que o que me chama a atenção nesse momento é que quando, no versículo 27 de Êxodo 15, vai dizer assim, olha, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Às vezes nós não estamos entendendo que nós temos que passar pelas águas amargas para ver o trabalhar de Deus e chegarmos ao Elim. Elim, amados irmãos, é uma palavra hebraica que quer dizer lugar das árvores. Lugar das árvores. Se tem um aglomerado de árvores, eu entendo que ali também tem sombra. Por isso que a palavra diz que devemos viver na sombra do esconderijo do Altíssimo. E quando nós vivemos na sombra dele, quando nós passamos diligentemente pelo momento amargo, a hora amarga, nós também somos levados ao nosso Elim, ao nosso lugar das árvores, ao nosso lugar de descanso. Por isso você vai entender quando Deus se relaciona com Moisés e ele diz assim, olha, Moisés vai dizer para Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for comigo nesse deserto, não me faça sair daqui, porque só a tua presença me dá descanso. Então se você precisa sobreviver em meio à sua situação caótica, você precisa da presença de Deus, porque é essa presença que te dá descanso. Passe pelas águas. Eu não sei se suas águas estão amargas agora. Eu não sei se seu momento está um momento amargo agora, mas não desista. Não pare agora. Continue na presença de Deus. E quando você continua, você vai perceber que Deus é o Deus que faz mais do que isso. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Espere o momento de você chegar às fontes das águas. Não se desespere agora, não deixe com que esse momento tire de você o melhor que você tem, que é a essência de Deus na sua vida. Não deixe que esse momento na sua vida desapareça. Permita Deus trabalhar na sua vida. Pode tudo. Então, meus amados irmãos, é isso que nós queremos entender. Permita que Deus faça algo na sua vida. Permita que Deus leve ao manancial de águas. Mas para isso, passe pela sua presença. Passe com integridade. Passe seu momento amargo, agradecido a Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. E aí você vai ver
Quantas vezes nós estamos dormindo, não entendendo como vai ser o nosso amanhã, e acordamos já com as janelas e portas de Deus abertas para chegarmos em nossas vidas à plenitude das suas bênçãos. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós nos direcionamos, quando nós vivemos na grandeza dele. É aí que está, meus amados irmãos, o que Deus quer fazer conosco. É aí que está o que Deus quer fazer com a nossa vida. Então não se desespere. Não deixe, amados irmãos, com que o momento atrapalhe as bênçãos de Deus que tem na sua vida. Tudo vai passar, todas as coisas passam. Amém, meus irmãos? Quero agora adiantar o texto para a gente encerrar. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. E vou dar um pulinho mais à frente, quando Deus continua tratando sobre esse tema, lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, ele começa dando uma palavra sobre as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. O Monte Gerizim é um exemplo bíblico de bênçãos. Não é o monte em si, como nós vimos, o abençoador é Deus. Mas no Monte Gerizim é uma alegoria, uma das alegorias que Deus usou para falar sobre a bênção. E você vai ver um pouquinho sobre isso quando a mulher samaritana vai tratar sobre isso, que diz que os samaritanos criaram o seu templo de adoração no Monte da Bênção. Na verdade, a bênção é quem dá é o Senhor Jesus Cristo. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Antes de eu encerrar, eu queria muito que vocês, tanto quanto eu, precisem compreender também, sobre como funcionam as bênçãos de Deus. Porque tem pessoas correndo atrás das bênçãos, indo atrás das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não vai ser alcançada porque você está desesperado por elas. Você vai ser alcançado porque você está ouvindo a voz de Deus. Às vezes é mais fácil você alcançar as bênçãos de Deus, você parando para ouvi-lo, do que correndo atrás. É como muitas pessoas acham que vão ouvir Deus porque vão correr atrás de um profeta, vão atrás de alguém que profetiza. E muitas vezes eles são decepcionados. Eles vivem a decepção, a caótica decepção de entender que correram atrás e Deus não falou ao seu coração. Porque quando é que nós vamos alcançar o que Deus tem para nossas vidas? Quando em nosso coração nós queremos ouvir Deus. E quando é que nós ouvimos Deus? Quando estamos diante dele. Quando é que você vai ouvir Deus? Quando você está diante dele. E aí eu vou entrar no outro tema. Quantas vezes e por quanto tempo nós estamos na igreja? O culto está rolando. Deus está falando com quem quiser ouvir. E nossa mente está mais nas preocupações do que deixamos em casa do que no que Deus tem para falar conosco onde nós estamos. Quantas vezes, amados irmãos, você tem passado por situações e ao invés de parar e ouvir Deus para lhe direcionar como fazer, você tem tentado resolver pela sua própria maneira? Ou quantas vezes você tem mudado ou transferido de lugar porque quer de alguma forma resolver o seu problema? Ou você está resolvendo ou está transferindo para outra instância? Por isso a forma de nós vivermos as bênçãos de Deus é nós começarmos ouvindo Deus. Começarmos ouvindo o que Deus tem para a minha vida. Aí eu pergunto para você, jovem, eu pergunto para você, a cada um de vocês, como é que você tem ouvido a voz de Deus? Porque nesse momento, olhando para a classe jovem agora,
é a classe que mais tem que ouvir Deus, porque é a sua fase de construção. Você está construindo a sua história a partir de agora. Você está construindo a sua história, quando muitos já têm a sua história construída, você está construindo agora. E como é que tem funcionado? Como é que tem feito? Você tem feito para ouvir Deus e viver no direcionamento dele? Porque às vezes você não pediu um conselho, não perguntou a ninguém, sempre achou que deveria fazer assim e fez, e não se dá bem. E a minha preocupação maior é porque, assim como diz assim, quando é que nós seremos abençoados? Como nós ouvimos a voz de Deus, quando nós paramos para ouvir Deus e viver o que Ele nos fala, é quando nós começamos a ser abençoados. Da mesma forma, quando eu não escuto Deus, eu posso estar causando transtornos para a minha vida. E esse transtorno pode se seguir por longos dias, longas datas. Porque há momentos na minha vida futura que às vezes eu vivo hoje algo difícil hoje por causa dos meus erros que eu cometi no passado. E o que foi isso quando você é cristão? Quando você não ouviu Deus. Quando você não parou para ouvir Deus. Quando você achou que sabia e fazia do seu jeito. Quando você achou que o que você sabia, o que você queria fazer era do seu jeito. E quem disse que Deus opera dessa forma? Quem disse que opera dessa forma? Outra coisa, Deus precisa da nossa vida estabilidade. Eu vou te dizer o que é estabilidade, amados irmãos. Vamos discutir o que é estabilidade de fé? Numa tenra idade, talvez 16 anos, por aí, não há um consenso geral sobre isso, mas provavelmente 16 anos, Daniel entra em Babilônia, com a parte nobre dos cativos de Babilônia, ele entra lá em Babilônia. E quando ele entra lá em Babilônia, como cativo, um dos cativos de Babilônia, você vai ver o que aconteceu. Ele entra como um dos cativos, e quando acontece toda aquela situação, ele se recua e diz assim, não, eu vou continuar obedecendo a Deus. E orava 3 vezes por dia. E passa-se o tempo e Daniel continua orando 3 vezes por dia. E ele ora todas as vezes, todas as manhãs, todas as tardes, todas as vezes ao meu dia. E não para de orar. Podia estar onde fosse, mas o seu café da manhã, a primeira coisa do seu café seria ouvir Deus. Antes do seu almoço, o que era que ele fazia? Provavelmente, vou orar para ouvir Deus. E depois, quando fosse ao fim da tarde, ele dizia assim, antes de virar o dia, eu vou orar para ouvir Deus. E aí você vê, amados irmãos, Daniel, ele não se autoproclama, ele não diz assim, isso foi o meu feito, isso foi a força da minha mão, como vimos nos textos anteriores. Mas aí os reis, os próprios reis, os monarcas que ele passou, Nabucodonosor, os que se seguiram, os 4 reis seguidos, 4 grandes monarcas da Babilônia, passaram e todos eles testemunharam da fé estável que tinha Daniel. E para nós vivermos, meus amados irmãos, a plenitude de Deus, é exatamente dessa forma, é termos uma fé estável. É reconhecermos que Deus é aquele que está em nossas vidas. É reconhecermos que Deus é aquele que nos dá força, seja qual for as nossas situações. E aí, estabilize a sua fé. Vamos tentar estabilizar a nossa fé. Como é estabilizar a nossa fé? Se tiver no coronavírus, eu estou orando manhã, tarde e noite. Se tiver sem coronavírus, eu vou estar orando manhã, tarde e noite. Se tiver na bonança, eu vou estar orando manhã, tarde e noite. Se tiver na dificuldade, eu vou estar orando manhã, tarde e noite. Se a porta estiver aberta, eu vou estar orando manhã, tarde e noite. Se a porta se fechar, eu continuo orando manhã, tarde e noite. Isso é uma estabilidade de fé. É o que mais Deus espera da nossa vida hoje, para nos abençoar, é essa estabilidade. Às vezes nós queremos assim, eu não gostei disso, eu não queria isso dessa forma, eu queria desse jeito. Nós temos tantas exigências que parece que a nossa vida de fé é como se fosse um playground, que eu paguei e quero dessa forma. Quem pagou alguma coisa, meus amados irmãos, foi Jesus. Mas ele pagou para que você tenha vida plena e abundância. Mas para isso você precisa ouvir Deus. Precisa ouvir a palavra. Você nunca vai ter uma vida plena e abençoada por Deus se você não ouvir a palavra.
Por isso ele vai dizer assim: se ouvirdes a minha voz, se parares para ouvir a minha voz, aí vocês terão uma vida plena e abençoada. Aí vocês terão uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero essa noite agradecer a Deus por encerrarmos esta campanha de oração e pedir a Deus que possamos ouvir mais Ele em nossas vidas. Eu quero orar por todos vocês, jovens da Almadep. Quero orar por cada um de vocês essa noite, para que Deus possa lhe despertar para o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você acha que eu estou preocupado em alguma situação que Deus não tem para fazer na vida de vocês, estão equivocados. A minha maior preocupação é que vocês despertem para o ministério que Deus tem na vida de vocês. Sabe qual é a minha alegria? É ver pessoas que começaram como jovem, hoje já tem um ministério formado, e Deus tem, de alguma forma, feito prosperar a sua vida. Então descubra o seu ministério. Escute Deus. Pare para ouvir Deus. Quando você precisar de um conselho, procure conselhos. Procure alguém que tenha uma experiência de vida. Não é que nós temos conselhos. Conselhos fiéis só tem Deus. Às vezes temos experiência para retratar. Então cresça no conhecimento de Deus. Às vezes nós somos às vezes doutos demais. Vamos descer às vezes do nosso pedestal. Amados irmãos, se nossa cultura nos ensinasse a viver dentro da vontade de Deus, nós não precisaríamos de Deus. Porque às vezes nós estamos ancorando na nossa cultura. Eu já sou formado. Eu tenho 2 formações, eu tenho mestrado, eu tenho... Quem disse que Deus está ligando para isso? Quem foi que disse que Deus está preocupado com isso? Deus tem mais, se preocupar é com sua alma. E para que você viva a plenitude de Deus, você tem que ouvir e obedecer. Então, paremos de ser doutos demais aos nossos próprios olhos para sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Porque quando fazemos isso, nós vemos que Deus vai fazer aquilo que se propõe na sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque o tempo está mudando. E você vai compreender isso. Há poucos dias atrás, nós estávamos juntos na igreja, estávamos cultuando na igreja, e agora nós estamos em outra situação, temos que cultuar de outra forma. E como será daqui por diante? E outras pandemias que poderão vir. E olha que eu não vou te enganar não, pela Bíblia, pela palavra, isso é sinal dos tempos. Dias difíceis e trabalhosos virão. Aí como está a sua estabilidade de fé? Como está a sua vida de fé? Você precisa exatamente de ter uma estabilidade. Porque os dias difíceis eles vão vir. Mas quando você aprende a ouvir Deus, você automaticamente vai compreender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, escute Deus, viva a presença de Deus, porque é isso que Deus quer para nossas vidas. Aproveite as indicações de Deus para você, que qual caminho você deve andar. Para isso, você precisa ouvir Deus. E não se esqueça, quando precisar, Deus é o Senhor que te sara. Quando precisar, quando a sua alma ela tiver talvez até desconectada de Deus, é aí que Ele quer entrar com providência e sarar ela. Então medite nessas palavras. Agradeço, quero fazer agora meus agradecimentos, primeiramente a Deus por tudo, por esse dia tão abençoado, aos nossos dirigentes que nos ajudaram, as dirigentes de louvor, nossa irmã Kel, nossas demais irmãs de louvor dos setores, nossa irmã Jó, nosso irmão Neide, todos os jovens que não só dobraram o seu joelho na lista, eu acredito que outras pessoas também dobraram o seu joelho sem ter colocado naquela lista, mas que continue assim. Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. E eu oro para que vocês tenham o melhor de Deus
para as suas vidas. E outra coisa, não adianta você achar que isso vai acontecer porque você é bom, porque você fez direito, porque você... Não, vai acontecer porque é o Senhor que vai fazer isso. Ele faz isso pela sua misericórdia. A postura de Deus para a sua vida é dentro da sua misericórdia. Então não se esquive do que Deus tem para fazer com você. Às vezes Deus nos ajusta. Não sei se vocês passaram por isso. Qualquer veículo que você anda com ele, você precisa às vezes levar na oficina para fazer ajuste. Quem disse que eu não tenho que passar às vezes por ajustes? Nós precisamos às vezes passar por ajustes. Então essa noite Deus abençoe você. E vamos orar agradecendo a Deus pela nossa campanha. E acredite, virão outras campanhas nesse modelo. Agora com certeza mais aperfeiçoada. Porque já aprendemos com os erros atuais e vamos melhorar na próxima. Amém? Deus abençoe você cada vez mais. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Senhor Deus eterno, Pai celeste, Pai amado, nós estamos diante de Ti, Deus, agradecidos, porque nesse momento terminamos a nossa campanha de oração. Terminamos, Pai celeste, nosso momento de oração. Quero agradecer por cada jovem, cada dirigente que dobrou seu joelho nesse dia. Que abençoe as vidas deles com ricas bênçãos dos céus. Que abençoe, Pai celeste, a vida deles com a presença gloriosa, Pai celeste e todo-poderoso. Porque Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus de já, Tu és o Deus fiel e verdadeiro. Abençoa cada um, abençoa nosso pastor presidente, nosso pastor Rosildo, abençoa nossos pastores locais, abençoa, Deus eterno, a igreja na sua essência, abençoa cada jovem da UMADEP, desperta ele, Senhor Jesus Cristo, para que ele veja o reino, vejam a Tua obra como o foco principal do seu trabalho, para que não fique escolhendo, Senhor, o que fazer, ou porque não gostam de A ou de B, deixam de fazer a obra do Teu reino. Não funciona dessa forma. Então, nos orienta, Deus, nos estimula, Pai Celeste, a caminharmos em direção a Ti. Abençoa as suas vidas financeiras, Senhor Jesus Cristo, suas vidas afetivas, Pai, dando-lhes bons casamentos, Pai Celestes, bons relacionamentos. Tira da vida de cada jovem, Senhor Jesus Cristo, os empecilhos. Desperta eles para olhar em direção a Ti e ter o Teu direcionamento em suas vidas. Porque Tu és o Deus que sara nossas vidas, Senhor. Então sara a vida de cada um de nós. Sara, meu Senhor Jesus Cristo, dentro de todo o contexto, sara nossas vidas, Pai. Porque Tu és Deus que podes tudo. Tu és Deus que sabes todas as coisas. Tu és Deus que tem em Tuas mãos todo o poder nos céus e na terra. Então venha ao nosso favor, Senhor Jesus Cristo. Venha ao nosso favor, Pai Celeste, Pai de misericórdia. Assim eu Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Meus amados irmãos, agora eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco. Amém. Nossa irmã Kel está nos ouvindo, né? Nosso irmão Rian está conosco, está aqui nos chats ainda. Vou dar uma olhada agora. Nossa irmã Cleofa esteve conosco o dia todo. Deus abençoe nossa irmã Cleofa. Né? Nosso irmão Cassiano. Como é bom ter um jovem que quer aprender, como eu tenho visto jovens que estão crescendo na base de conselhos. Deus te abençoe, amado irmão. Nossa irmã Francilândia também esteve conosco, né? Nossa irmã Janice Haroldo, nosso amigo Haroldo tem nos ajudado muito nesse momento. Falaram até da minha biblioteca, né? Que Deus abençoe. Amém. A biblioteca está à disposição. Foi um sufoco para deixar ela organizada assim. Nossa irmã Cristina, Deus abençoe Cristina. Nosso irmão Zenildo, que está conosco. Queremos agradecer a todos vocês. Nosso irmão Zenildo, que esteve conosco. Agradecer em público o carinho que vocês têm. Deus possa abençoar com vocês cada vez mais. Deus possa estar dando a vocês o melhor desta terra. Estamos orando por vocês, pedindo a Deus que Deus dê a você mais do que pedimos ou pensamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, possa repousar sobre a sua vida. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos.